Então, nesse assunto de lidar melhor com as emoções, surgem algumas objeções, que são mitos, que são pensamentos do senso comum em relação à mudança emocional. Dentre eles, eu destaco alguns, eu escolhi 3 para destacar nessa aula. Por exemplo, existe o pensamento assim em relação às emoções. Eu sempre fui assim. Por que eu vou mudar? Mesmo no meu caso, antes de eu entender que aceitar as minhas emoções, na verdade, me traria mais bem-estar, me traria mais resultados, antes de eu entender isso, eu achava que eu era desse jeito, que eu era mais pensamento, mais intelectual, gostava de coisas que envolvia pensamento. Quando eu percebi que, na verdade, eu estava rejeitando as emoções, eu pude me abrir à mudança. Então, o pensamento de sempre foi assim gera o mesmo resultado, de sempre ser assim. O convite que eu faço para você nessa aula é: experimenta se abrir à possibilidade de ser diferente, de acolher as suas emoções e verificar assim o que muda. Outro pensamento pode ser que esse assunto de autoconhecimento, de lidar com as emoções, isso é perda de tempo, isso não funciona, não acrescenta nada. Bom, o que eu apresento tem uma abordagem prática, você pode experimentar. O que eu falo, o que eu apresento, a minha expectativa é que você experimente e veja por você mesmo. Então, se é perda de tempo olhar para as emoções, você perde muito mais tempo ignorando elas. Por quê? O caminho de ignorar as emoções pode ser recorrer a paliativos que façam você se sentir melhor, sufocando, abafando as emoções, só que elas sempre voltam. Então, será que é perda de tempo resolver um problema na raiz? A raiz é a relação com as suas emoções. Quando você acolhe as suas emoções, você muda a relação com elas e em pouco tempo. Outro mito sobre a mudança emocional, sobre o autoconhecimento é: na teoria funciona. É bonito de ouvir. Na prática, eu quero ver. Na prática não funciona. Então, de novo, eu destaco que a abordagem que eu apresento, que vem da constelação familiar, é vivencial, é prática. Então, a ideia é você experimentar. E daqui a pouco a gente vai fazer um exercício de olhar para a relação com a criança interior e, com isso, sentir a mudança. Então, você vai ter a oportunidade de experimentar algo na prática. E eu concordo, na teoria, as coisas que ficam só no nível do pensamento realmente não funcionam. É necessário levar para o corpo, é necessário levar para a rotina, praticar aquilo que você vivencia, que você pratica, você se apropria. Aquilo que você só pensa e acumula como pensamento nem sempre traz resultado, normalmente não traz. Mas é uma escolha que algumas pessoas podem fazer. E o meu convite para você é me dizer abaixo dessa aula como você pode praticar tudo que a gente conversou, tudo que eu apresentei para você nessa aula.